Quando pensamos acerca da vida de pessoas como Moisés, nós pensamos mais na perspectiva de que eram super-homens e não pessoas como nós. Mas não é verdade. Deus usa pessoas como nós, com toda a limitação, com toda a incapacidade. E agimos, na maioria das vezes, como Moisés agiu, quando ele fala mande outro. Lá em Êxodo 4, 12 a 13, diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Isso Deus falando com Moisés e dizendo que ele era o convocado, chamado para ir, para libertar o povo. E ele começa a dar desculpas. E essa talvez fosse uma das últimas. E ele diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Somos diferentes de Moisés? Não. Nós agimos como ele, e ele agiu como nós. Mas o que este homem fez? Mesmo diante da sua incapacidade declarada, ele vai, ele submete, ele obedece, mesmo deixando Deus irado, como a gente lê o relato completo dessa história em Êxodo 4. Que a gente possa entender. Que a gente possa compreender essas coisas. Não existe nada especial. Deus usa pessoas como a gente, cheios de falhas, de dúvidas, que nos sentimos incapacitados. Mas Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos usa. Precisamos nos submeter. Precisamos reconhecer que dependemos inteiramente de Deus para o todo realizar. Não fazemos no nosso esforço. Não é simplesmente a nossa capacitação. Moisés foi capacitado para isso. Ele foi formado dentro das melhores técnicas de batalha do Egito. Ele passou 40 anos no deserto, sobrevivendo. Tudo o que ele precisava para conduzir o povo pela jornada que tinha pela frente. Talvez Moisés não tinha ideia da dimensão do que seria feito e como seria feito. Por isso a gente precisa entender. Se Deus nos chama para fazermos algo, não precisamos ter dúvida. Somos e fomos capacitados para isso, mas devemos encarar na perspectiva que dependemos inteiramente de Deus para realizar toda a obra que Ele nos chama para fazer. Não depende de nós, não é somente calcado naquilo que nós conhecemos e entendemos, mas na dependência completa do Espírito que nos conduz em cada jornada e coloca pessoas ao nosso lado que irão nos ajudar, irão nos animar, nos fortalecer, e assim como somos na vida das pessoas, que a gente possa entender e não falar como Moisés, mas se dispor aí. Não pedir que outro seja enviado, mas nos colocar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente precisa ter essa disposição de Isaías quando ele se oferece, quando ele se dispõe para ser enviado. Pois é assim que Deus nos usa, na nossa total incapacidade de fazer as coisas ou na nossa completa, vamos dizer assim, ignorância do poder de Deus, da autoridade que Deus nos concede. Mas devemos fazer essa jornada em submissão, em obediência, porque Deus nos chama. Que a gente possa entender isso e buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor através das Escrituras, através dos exemplos, dos testemunhos que são dados, para que a gente possa ver que não existe nenhum melhor do que nós e nem pior do que nós. São pessoas que Deus usou com toda a incapacidade, com todos os erros que cada um cometeu. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e deixar Deus nos usar para que a glória, a sua glória, seja revelada no mundo, para que a gente encha a terra com conhecimento da glória do Senhor, sendo instrumento e expressão de bênção e de graça a todas as pessoas, abençoando todas as famílias da terra.
Graça e paz sobre a tua vida. Amém.